Senhor, povo, vamos ler a Bíblia. Eu tenho que segurar aqui que eu tô carregando. Ó, o cabelo tá meio duro com a janela, não vai dar certo. Ai, gente, peraí. Deixa eu ver se assim vai dar. Deu. Vamos ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Aqui a gente vai encontrar o que Deus pensa acerca de qual é a sua vontade. Nós vamos ler segundo livro de Crônicas, capítulo 32 e capítulo 33. Estão para acabar Crônicas. Né, gente? Parou de carregar. Voltou a carregar. Parou de carregar. Tá com porcento. Se eu não arrumar, gente, vai apagar a live no meio da live. Ai, não tá voltando. Aguenta aí. Não vou mexer mais. Vamos ler capítulo 32, segundo livro de Crônicas. A Síria invade Judá. Depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que seu exército rompesse os muros. Quando Ezequias percebeu que Senaqueribe também pretendia atacar Jerusalém, consultou seus oficiais e conselheiros militares e eles resolveram fechar a passagem das águas das fontes que havia do lado de fora da cidade. Organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes de água e o riacho que atravessava os campos, pois disseram: não devemos permitir que os reis da Síria encontrem toda essa água quando chegarem aqui. Então Ezequias se dedicou a reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado, construiu torres e fez outro muro do lado de fora do primeiro. Também reforçou o aterro da cidade de Davi e fabricou grande quantidade de armas e escudos. Nomeou oficiais militares sobre o povo, os reuniu diante dele na praça junto à porta da cidade e os encorajou dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do poder muito maior estado... Peraí, vou ler de novo. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e de seu exército poderoso, pois um poder muito maior está ao nosso lado. Ele tem um grande exército, mas não apenas homens. Nós, porém... Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e lutar nossas batalhas. As palavras de Ezequias deram grande ânimo ao povo. E essa é a verdade, né? Às vezes a pessoa... o inimigo se levanta, usa pessoas, usa situações, fala: gente, mas a maioria tá com eles têm mais poder, mais dinheiro, mais... Né? Que sou eu. Lembre-se dessa palavra e se anime, seja corajoso. Porque o exército que ele tem são apenas homens. Porém, temos o Senhor nosso Deus para nos dar, para nos ajudar e nos dar, lutar por nós nas batalhas, né? A gente sempre precisa lembrar disso. Porque o diabo sempre fica falando: você tá sozinho, você tá sozinho. Mas o maior dos espíritos mora em nós, que é o Pai, né? De todos os espíritos, nosso Abba. E se a gente tá com ele, gente, a gente ouve tanto isso, mas a gente esquece tão facilmente. É maioria, é maior que tudo, né? Vamos continuar? Senaqueribe ameaça Jerusalém. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 9 agora. Enquanto Senaqueribe, rei da Síria, cercava a cidade de Laquis, enviou seus oficiais a Jerusalém com esta mensagem para Ezequias, rei de Judá, e para todo o povo da cidade. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que vocês confiam para imaginar que sobreviverão quando eu cercar Jerusalém? Ezequias disse: o Senhor nosso Deus nos salvará do rei da Síria. Não é verdade? Não é verdade? Ele está enganando vocês e os condenando a morrer de fome e sede. Não percebem que o profeta Ezequias, que o próprio Ezequias destruiu todos os santuários e altares do Senhor? Ordenou que Judá e Jerusalém adorassem somente no altar do templo e queimassem incenso apenas ali? Sem dúvida, vocês sabem o que eu e os reis da Síria antes de mim fizemos a todos os povos da terra. Acaso algum dos deuses dessas nações livrou o seu povo de minhas mãos? Qual desses deuses foi capaz de salvar seu povo do poder destruidor de meus antepassados?
antecessores, dos meus antecessores. Hoje eu tô... O que os faz pensar que seu Deus poderá livrá-los de minhas mãos? Não permitam que Ezequias os engane. Não se deixe iludir por ele. Volto a dizer, nenhum Deus de qualquer nação ou reino foi capaz de livrar seu povo das minhas mãos ou das mãos de meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês o salvará de meu poder. Porque sempre o inimigo vai levantar alguém com espírito de intimidação. Ó, tem um monte. E às vezes, gente, cuidado, viu? Tem gente até dentro da casa do Senhor que às vezes não tá vigiando, viu? E que são usados pelo inimigo para te intimidar. Falando assim, ó, isso nunca aconteceu na sua família. Olha, ninguém nunca venceu uma causa na justiça. Ó, essa situação ninguém nunca deu conta. Você acha que isso vai acontecer com você? Não, presta atenção o que vai acontecer. É linda essa história. Os oficiais de Senaqueribe zombaram ainda mais do Senhor Deus, e de seu servo Ezequias. O rei Senaqueribe também enviou cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel. Escreveu: assim como os deuses de todas as outras nações não foram capazes de salvar seu povo das minhas mãos, também o Deus de Ezequias fracassará. Os oficiais assírios que trouxeram as cartas gritaram isso em hebraico, para que o povo, sobre os muros das cidades, tentando amedrontá-lo, para que fosse mais fácil conquistar a cidade, entendeu? Para enfraquecer, psicológico, desanimar. Falaram do Deus de Jerusalém como se fosse um dos deuses estrangeiros, feito por mãos humanas. E mandavam cartas. Geralmente, o inimigo, ele é muito assim, astuto, né? Ele manda recados. Olha, tal pessoa falou isso de você. É assim que chega a notícia para você. Dificilmente, às vezes ele usa também alguém da nossa casa para dizer alguma palavra contrária. Mas sempre fala, olha, Beltrano falou para Beltrano que você fracassou, que seu marido não te ama, e daí vai. Viu? Cuidado com o espírito imundo de intimidação, de mentira, que quer só te enfraquecer nas palavras, né? Jogando pensamentos contrários na sua mente. Vamos continuar, versículo 20 do capítulo 32 do segundo livro de Crônicas. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram aos céus, e o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio, com todos os seus comandantes e oficiais. O rei da Síria voltou envergonhado para sua terra. Quando entrou no templo de seu Deus, alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada. Foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e de todos os outros que o ameaçavam. Então houve paz em toda a terra. Daquela ocasião em diante, o rei Ezequias se tornou muito respeitado entre todas as nações, e muitos traziam a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para o rei. Então, gente, não importa se tem mais tecnologia, se tem um número maior. Não importa, importa que o Senhor não perdeu batalha e não é a sua que ele vai perder. Boa tarde, Paz Karina, Deus te abençoe. Vamos ler agora o versículo 24. A doença e a recuperação de Ezequias. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. Orou ao Senhor, que respondeu a sua oração e lhe deu um sinal miraculoso. Ezequias, porém, não correspondeu como devia à bondade com que foi tratado e se tornou orgulhoso. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Então Ezequias se humilhou e se arrependeu de seu orgulho, como também os habitantes de Jerusalém. Com isso a ira do Senhor não caiu sobre eles durante a vida de Ezequias. Ezequias era muito rico e respeitado. Construiu depósitos especiais para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e outros objetos de valor que lhes pertenciam. Também construiu armazéns para guardar cereais, vinho novo e azeite, e se fez muitos estábulos para o gado e currais para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos e gado, pois o Senhor lhe deu grande riqueza. Bloqueou a fonte superior de Gion e trouxe a água por um túnel para o interior
para o lado oeste da cidade de Davi. Ezequias foi bem sucedido em tudo que fez. No entanto, quando chegaram representantes da Babilônia para perguntar sobre os acontecimentos extraordinários que haviam ocorrido na terra, Deus se afastou de Ezequias para testá-lo e ver o que havia de fato em seu coração. Resumo do reinado de Ezequias. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e seus atos de devoção estão registrados na visão do profeta Isaías, filho de Amós, incluída no livro dos reis de Judá e de Israel. Quando Ezequias morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado na parte superior do cemitério dos reis, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém o honraram por ocasião de sua morte. Seu filho Manassés foi seu sucessor. Agora que vem o problema. Manassés reina em Judá, né? Ezequias faz um reinado bom, em certo momento ele fica orgulhoso. Gente, Deus é um Deus de misericórdia, ele nos perdoa. Um coração quebrantado e contrito ele não rejeita. Mas se o orgulho entrar no seu coração, o Senhor se ira. Deus, orgulho é pecado. Orgulho, o que é orgulho, João? Eu acho que Deus devia fazer assim. Eu acho que Deus devia agir daquela forma. Eu acho que Deus devia ter me curado. Eu acho que Deus... Isso é orgulho, querer dizer que você é maior que Deus, que você saberia fazer melhor que Deus, que seu pensamento é melhor, que a sua atitude, o que... Não faça isso. Seja humilde e dizer, Senhor, você pode ser sincero, eu nem estou entendendo porque que o Senhor está agindo dessa maneira, mas ainda assim o Senhor é Deus e eu reconheço o Senhor como Deus na minha vida e eu vou esperar. Eu sei que tudo isso que está acontecendo vai contribuir para o meu bem. Me ajude, fala para o Senhor, me ajude a perseverar. Orgulho não toca o coração de Deus. Ficar emburrado, quero ver se Deus vai vir atrás de mim. Deus diz, aproximem-se de mim e eu me aproximarei de vós. Deus diz, um quebrantado de coração, alguém contrito, eu não vou rejeitar, não. Né? Ele dá graça ao humilde, mas ele resiste ao soberbo. Cuidado. E todos nós somos bons em ser soberbos, viu? Todo ser humano. Depois que o pecado entrou no mundo, todo ser humano. Vamos ler o capítulo 33? Presta atenção, Manassés. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. Então, Manassés nasceu... Quando Ezequias lembra que ele ora, pede para Deus. Primeiro o profeta fala que ele vai morrer. Aí ele ora, pede e Deus dá mais 15 anos para ele. Manassés vai nascer durante esses 15 anos. Por isso que muitas vezes na oração a gente dá esse exemplo. Às vezes, né, a vontade do Senhor é levar Ezequias naquele momento. Mas Ezequias não quis aquela situação. E por pedir, Deus por misericórdia deu mais anos de vida para ele. Mas durante esses anos... vai nascer Manassés. E Manassés vai ser um dos piores reis de Israel. Então, às vezes, Deus leva alguém da sua vida, alguém morre, parte. E às vezes a gente fica, ai Deus, por que o Senhor fez assim? Gente, não discute com Deus. Deus sabe o que a gente não conhece. Deus poupa, né, os seus servos. Vamos ouvir. E reinou em Jerusalém por 55 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que seu pai tinha destruído, que seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para Baal e ergueu postes de Azerá. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhes prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito, meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos 2 pátios do templo do Senhor construiu altares para os astros do céu. Manassés também sacrificou seus filhos no fogo, no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e consultou médios e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor e com isso provocou a sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida e colocá-la no templo de Deus, sobre o qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão, meu nome será honrado para sempre nesse templo, e é em Jerusalém a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tiverem o cuidado de obedecer a meus mandamentos, todas as leis, estatutos, decretos que meu servo Moisés lhes deu, não os expulsareis dessa terra que dei a seus antepassados. Manassés, porém, levou o povo de Judá e de Jerusalém a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos israelitas. Acredita nisso? Como o temor vai embora, a gente faz coisa pior que o ímpio. Versículo 10, o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas eles ignoraram seus avisos. Assim, por exemplo, muita gente vai passar por essa live, muita gente vai ser convidada para ir a cultos, a se converterem, mas vão ignorarem. Não ignore quando Deus estiver falando com você.
ignorando os avisos de Deus, né? Versículo 11 do capítulo 33 do segundo livro de Crônicas. Por isso o Senhor enviou os comandantes dos exércitos assírios, e eles capturaram Manassés, puseram um gancho em seu nariz, o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, Manassés buscou o Senhor, seu Deus, e se humilhou com sinceridade diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, Deus ouviu sua súplica, atendeu a seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés reconstruiu o muro externo da cidade de Davi, bem alto desde o oeste da fonte de João, no vale de Cedron, até a porta do peixe, ao redor da colina de Ofel. Colocou comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés também removeu do templo do Senhor os deuses estrangeiros e o ídolo que havia colocado ali. Derrubou todos os altares que havia construído na colina do templo e todos os altares em Jerusalém e o jogou fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e apresentou sobre ele sacrifícios de paz e ofertas de gratidão. Também incentivou o povo de Judá a adorar o Senhor, o Deus de Israel. O povo continuou a sacrificar naqueles lugares de adoração, mas somente ao Senhor, seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, sua oração a Deus e as palavras que os videntes lhe disseram em nome do Senhor, a Deus, o Deus de Israel, estão registrados no livro dos reis de Israel. A oração de Manassés, o modo como Deus lhe respondeu e um relato de todos os seus pecados, de sua infidelidade, se encontra no registro dos videntes. Incluiu uma lista dos locais onde ele construiu altares idólatras e levantou postes de Azerá e ídolos antes de se humilhar e se arrepender. Quando Manassés morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em seu palácio. Seu filho Amon foi seu sucessor. Amon reina em Judá. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés. Adorou todos os ídolos que seu pai havia feito e lhes ofereceu sacrifício. Mas, ao contrário de seu pai, não se humilhou diante do Senhor. Em vez disso, Amon pecou ainda mais. Os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. O povo de Judá, porém, não matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias como rei em seu lugar. Nós vamos ler a história surpreendente de Josias. Sempre gostei desde a infância, porque ele vai começar a reinar a gente com 8 anos de idade. E depois a gente conversa sobre isso. Vamos orar? Abba Pai, nós oramos em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que estamos cercados, Senhor, no mundo espiritual. E muitos espíritos de intimidação, Senhor, que vêm mentir. Porque o diabo, que é o pai da mentira, mente desde os princípios. E também todos que estão abaixo dele, Senhor, nas potestades principais. Eles trabalham com a mentira e falam, Senhor, intimidando como Senaqueribe mandava cartas para intimidar o povo de Israel, dizendo que nenhum Deus das outras nações tinham destruído e quem era o Deus de Israel para destruí-lo. Ah, Deus, que nessa tarde nós possamos tomar posse de quem o Senhor é e confiar. E assim como o Senhor destruiu todos Senaqueribe, os assírios, e eles tiveram que reconhecer que o Senhor é Deus, que nós também, Senhor, quem está, Senhor, sofrendo agora intimidação, em nome de Jesus, Espírito Santo, revela a verdade, porque Tu és Espírito Santo da verdade, e que em nome de Jesus nós possamos, porque essa batalha não é nossa, Senhor, é Sua, nós entregamos nas Suas mãos, nos ajude, Senhor, nós pedimos uma bênção especial para todos que estão aqui, Senhor, clamando. O Senhor conhece o coração de cada um, a necessidade de cada um. Que o Senhor venha curar, libertar, salvar, restaurar, levantar, fortalecer, animar, Senhor, da maneira que o Senhor quiser agir. Nós liberamos, Senhor, palavra, Senhor, de vida agora. Palavra de vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, sua casa, que tudo estiver bem. Leia a palavra, fique com o que Deus está dizendo para você. E as outras intimidações caiam por terra hoje. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.